Quinta-feira da 29ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Muito bem, festa muito sentida em todo o Brasil, como pelo mundo católico, tendo centro devocional na cidade do Rio de Janeiro, no santuário a ele dedicado, São Judas Tadeu, no bairro do Cosme Velho. Já teve dias mais gloriosos, mas a protestantização do Brasil, além de hordas carismáticas, católicas, que às vezes parecem sofrer com a doutrina da comunhão dos santos, né? E assim mesmo, é uma festa muito esperada, visto que, como em Santa Rita de Cássia, se espera de São Judas o inesperado, o impossível, o mais difícil, e é alcançado. Eu morei lá, naquela igreja, no ano de 2003, e pude ver de perto como aos pés da capelinha, uma prece pela manhã, às vezes, vinha atendida literalmente no cair do dia. Como Santa Rita, ele está vinculado às coisas impossíveis ou humanamente improváveis. Quando se fala de Simão, dito Zelote, de Judas Tadeu, penetramos nas entrelinhas mais íntimas dos anais do Evangelho, onde Deus mostra com toda a intensidade a sua dimensão de homem. Estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai Alfeu era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. O Evangelho fala de Simão como o 10º apóstolo antes de Judas Tadeu. Este dado histórico é verídico. Desde então as coisas tornaram-se mais confusas. Caso raro entre os discípulos de Jesus. Muitos identificam Simão com o primo homônimo de Cristo, irmão de Tiago, o menor. Os bizantinos o identificam com Natanael de Caná e o organizador do banquete de bodas de Caná. No entanto, São Fortunato de Poitiers afirma que Simão e Judas Tadeu foram enterrados em Suanir, na Pérsia, onde receberam a palma do martírio. Segundo a tradição, é quase certeza que naquela região do mundo, Simão, chamado o Zelote ou o Cananeu, como os evangelistas Mateus e Marcos o chamam, encontra Judas Tadeu, seu companheiro de missão e de predestinação. Bem, depois dessas palavras que localizam os nossos festejados apóstolos, nesse dia em que a memória dos apóstolos é colocada como rito celebrativo, ouçamos um grande comentarista espiritual, exegético, cristão do 5º século depois de Cristo, um século farto de grandes mestres como Santo Agostinho, como São Jerônimo e tantos outros. Ali também está São Cirilo de Alexandria. Nós temos o São Cirilo
de Jerusalém, mas também temos o São Cirilo, de língua grega, na maior cidade judaico-cristã da antiguidade, Alexandria, capital do Egito, o Egito helênico, o Egito herdado depois que o Egito, primeiramente através de Alexandre Magno, será objeto de domínio romano. Diz São Cirilo, e São Cirilo é famoso também pela sua catequese batismal, tanto ele como o de Jerusalém. Nosso Senhor Jesus Cristo designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. Semelhantes a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, homens e habitantes da terra. É verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus, pois nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado antes de todos os outros, os seus discípulos. Os santos apóstolos foram colunas e firmamentos da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma com que foi enviado pelo Pai. Mostrou assim ao mesmo tempo a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado, como também, parece-me sugerindo, a meta da vida apostólica. Pois se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara, como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a que fim o Pai enviara o Filho? Por isso, declarando em vários lugares a finalidade da sua missão, dizia: não vim chamar justos, mas pecadores para a conversão. Como também desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Resumindo assim, em poucas palavras, o objetivo do apostolado diz que foram enviados por ele, como ele o fora pelo Pai, e soubessem ter recebido a missão de chamar pecadores à conversão, de curar os doentes de corpo e de espírito, de não procurar no ministério a sua vontade, mas daquela por quem foram enviados, de salvar o mundo por sua doutrina. Não será difícil saber quantos santos apóstolos se esforçaram por bem realizar todas essas tarefas, se leres os escritos desses Atos dos Apóstolos e de São Paulo. Bem, essas palavras vindas lá do quinto século depois de Cristo, de um púlpito na maior cidade cristã judaico-helenista da antiguidade, cidade de Alexandria, temos assim a grande mensagem da festa de hoje, da festa de um apóstolo. E lembre-se que neste dia 28, os sacerdotes, sejam eles presbíteros ou bispos ou diáconos, estaremos todos vestidos do sangue dos apóstolos, pois celebra-se, na verdade, no dia 28 de outubro, a morte, o martírio e a Páscoa de São Simão e de São Judas Tadeu.